Salve plantoides! Friozinho úmido de São Paulo começa a se manifestar por aqui. Não é só da tendência dos anthuriums, híbridos, ecótipos, linhagens, que o rolê das plantas anda se revigorando, não. Está pintando aí uma vertente local, brasileira, bastante colorida, graças a uma parceria entre a Ecoaviveiro e a WePlants, oficialmente. E a Ecoaviveiro do querido amigo Henrique, lá no sul do Brasil, vem aí para ajudar a dinamizar esse rolê também. Ele está preparando, ele está produzindo coisas bastante interessantes e, além de WePlants, ele está muito aberto aí para outros lojistas, tá? A Ecoaviveiro não vende direto para cliente final, apenas para lojistas. E uma das parcerias celebradas aí é com a WePlants, do querido amigo Alexandre. Já trouxe ele algumas vezes aqui no Fly Channel, já divulguei algumas vezes lá no Instagram, Jardineiros Urbanos. E a bola da vez está na mão das colocásias. WePlants e Ecoaviveiro iniciam essa parceria com 20 cultivares diferentes da Colocásia esculenta. Colocásia esculenta é a espécie original e a partir dessa espécie alguns cultivares aí estão sendo produzidos no mundo, principalmente na Indonésia. Seus formatos bastante diferenciados, nervuras, normalmente acompanhadas de cores bastante interessantes, bastante chamativas, bastante expressivas para o embelezamento aí das nossas florestinhas interiores em jardins, no paisagismo. E eu orgulhosamente estou aqui trazendo essa estreia no Fly Channel sobre este assunto, sobre essas variedades e sobre essa parceria entre dois amigos queridos, o Alexandre da WePlants e o Henrique da Ecoaviveiro. Como todas as aráceas, os gêneros mais especificamente, a gente tem aí formatos de cultivo. A gente tem uma maneira de cultivar Anthurium em geral, às vezes varia de espécie para espécie. A gente tem uma maneira de cultivar Philodendron em geral e às vezes varia de espécie para espécie. E a gente também tem uma maneira de cultivar as colocásias. As colocásias em si, elas saem um pouquinho do padrão conhecido entre aí Anthurium e Philodendron. Contudo, é possível afirmar que é um gênero muito fácil de cultivo. O que muda é padrão de cultivo. E para explicar para vocês tudo que se refere ao cultivo de colocásia num episódio compacto e eficiente aqui no Fly Channel, eu vou trazer diversos temas. E para começo de conversa, vamos ver aí uma sequência de vídeos gravados a partir do dia 28 de fevereiro, quando eu recebi o primeiro lotezinho da própria Ecoaviveiro, do Henrique. Ele me mandou aí num padrão inicial e a gente tem uma sequência aí de vídeos que registram o dia que chegou até 10 dias à frente, para a gente ver como que as plantas chegaram, como que elas se comportam e qual o olhar que é bom você adquirir aí caso você queira trazer mais colocásias para dentro de casa. Ela tem um comportamento diferente aí no envio, isso pode assustar um pouquinho e a gente quer aqui, eu, Ale, Henrique, a gente quer reunir aí um grupo de referências reais para que você se assegure e saiba que colocásia é de fácil cultivo, com as suas devidas características. Então bora lá! Estou aqui com um recebido bem legal, são 4 cultivares diferentes de colocásia. Uma delas é a famigerada, não tão famigerada assim, mas uma desejada Faraó Mask. Tá aí no meinho. Parece que elas vieram todas meio feiosas assim. Esse é o primeiro dia, eu acabei de abrir a caixa. Vieram nos vasinhos já, com substrato próprio. A luz aqui, o dia nublado, chuvoso, não tá muito dos melhores pra gente visualizar aqui, mas esse aqui é o pré, vamos considerar como dia 1. E quanto tempo a gente precisa aqui para recompor essas plantas e elas ganharem uma aparência aí que qualquer um de nós
não vá se assustar. Estou gravando isso aqui porque isso aqui é processo. As colocásias vão começar a entrar no mercado aí. Esse vídeo vai mostrar quem está trazendo aí, os parceiros, amigos. Colocásias bem diferentes, bem vistosas, bem bonitas, bem chamativas para paisagismo e para o rolê nosso da coleção, tá certo? Então esse é o antes aqui, dia 1, vamos considerar dia 1. Passaram-se aí 3 dias do recebido, elas se assentaram já, os pecíolos que estavam meio caídos já estão voltando. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar todas as folhas antigas, só deixar a última, na qual sai aqui a nova lâmina foliar, tá? De todas elas. Porque assim, essa sujeira, entre aspas, essas folhas que vão morrer de qualquer forma, elas estão aí avulsas na situação, tá? Ó, molhadinho aqui que não cessa, consequentemente umidade alta, os potinhos em contato direto, uma luz natural bastante intensa. Primeiro ponto então, vocês notaram que no período de verão ainda, foi final de fevereiro, teve março inteiro aí, não estava friozinho ainda, e as plantas rapidamente se assentaram e começaram a liberar folhas novas, uma atrás da outra. Isso é características das colocásias, tá legal? Elas desidratam sim na viagem, por isso a prática de corte dos pecíolos, mantendo apenas a última folha expandida ou em expansão, é o modelo ideal. Inclusive, esses carinhas todos aqui, eu vou acabar cortando, ó. Está aqui o recebido da WePlants. Eu vou tirar esse pecíolo antigo aqui, ó. E vou deixar só o último e o penúltimo. Porque o que acontece? Colocásia, eternamente, a nova gema foliar vai sair do pecíolo anterior. Então esse aqui é o anterior, penúltimo, e esse aqui é o último pecíolo. Eles podem enviar assim também para vocês no caso, tá? Porque o que acontece? Nessa configuração, primeiro, a planta vai sofrer menos, vocês não vão se assustar, né? Vocês viram como que as plantas chegaram com as folhas antigas, eu cortei por vontade própria, mantive o penúltimo pecíolo e a última folhinha que estava saindo exatamente do penúltimo pecíolo, tá certo? Mostrei aí no Reel como é que chegou, tá certo? Só ir lá no meu Instagram, Jardineiros Urbanos. E agora eu vou plantar. Outro bom motivo para manter a plantinha deste jeito no envio também. O indivíduo com certeza vai se assentar com mais velocidade. Aquelas folhas antigas lá não vão ficar sugando energia da planta e enfim. O indivíduo desse jeito, na hora que você colocar num substrato ideal, vai ficar mais feliz, com mais velocidade, e aí você vai conseguir o quê? Um desenvolvimento melhor, um assentamento mais agilizado. Quais são os padrões de rega, substrato, luminosidade e temperatura para que as colocásias em geral são todas cultivares, todas são colocásia esculenta, alguma coisa. Esses 4 fatores primordiais, como que eles se compõem? É um pouco diferente dos Philodendron e dos Anthurium. Por isso é basicamente o quê? Uma mudançazinha aqui de mindset, uma configuração um pouco diferente que a gente tem que internalizar. Rega. As colocásias gostam do substrato molhado. Olha só que interessante. Por quê? Porque a colocásia esculenta, em hábitat original, margeia lagos, vive em mangues, em áreas onde você vai ter o quê? Um acúmulo maior de água. Portanto, o substrato em si, segundo fator, ele pode ser um pouco mais compacto, às vezes até argiloso. Então vocês vão notar aqui, ó,
ele é um pouco mais compacto, tá? Ou seja, acumula mais água. Olha meu dedo como tá molhado. Convém, inclusive, deixar todos os vasinhos, todos eles, com uma camadinha de água no prato ou em alguma baciazinha, alguma coisa desse jeito. Porque assim a gente mimetiza o hábitat original, margeando lagos, encharques e tudo mais. Fator iluminação. Vai bem na meia sombra, com certeza. Contudo, se você tiver uma área de sol pleno, normalmente você não vê regiões de lagos e encharques demasiadamente fechados. É muito mais comum você ver lagos em áreas mais abertas, porque você não vai ter árvore nascendo no meio do lago, tá certo? Então as margens também tomam sol e elas terão um crescimento muito saudável se você conseguir entregar sol pleno, 6 horas ou mais. Se você entregar em torno de 4 horas, vai funcionar também. E quarto fator, temperatura. Essa talvez seja a variável mais influente na questão o quê? Do desenvolvimento, da produtividade do indivíduo. Vocês vão notar que comigo, olha só, Colocasia white lava. No vídeo aí que eu registrei, ainda no verão, entre fevereiro e março, essa bicha estava muito mais bonita. O que está acontecendo exatamente agora? A inversão térmica. Acabou de entrar, acabou de começar essas temperaturas mais baixas. Hoje, particularmente, é o primeiro dia que eu estou usando o que? Moletom. Então, o que acontece? Ela sente mais. Eu estou falando o quê? De São Paulo. Se você mora no Nordeste, se você mora no Norte, abstrai essa realidade. Se você mora em partes do Centro-Oeste, abstrai essa realidade. E se você mora no Sudeste, em São Paulo, por exemplo, dá para até desconsiderar Espírito Santo e Rio de Janeiro, que é mais quente em geral. Mas se for de São Paulo para baixo, você pode ter aí um tipo de reset. Elas vão encolher um pouquinho. E esse fenômeno é algo que eu já estou acostumado a partir dos indivíduos Colocasia que eu tenho aqui, tá certo? Por um lado, neste EP eu não consigo mostrar uma exuberância proporcional a que vocês observaram em 10 dias aí de vídeo que eu registrei. Contudo, é importante porque eu mostro exatamente essa informação. Essa inversão térmica do final de verão para começo de outono começou exatamente neste momento e elas estão sentindo. A Colocasia white lava perdeu aqui 2 folhas, sobrou só essa, em fase de abertura ainda. Esta Colocasia aqui, que é a Yellow Splash, também perdeu um peciolozinho aqui, tá certo? Amolece, literalmente ela aborta a folha. E que legal, para o meu prazer, para o meu deleite, para o nosso prazer, na verdade, a Faraó Mask, Colocasia Faraó Mask, ainda em fase juvenil. Ela foi a que menos sentiu. Ela não perdeu nenhum pecíolo nessa inversão térmica que ocorre exatamente agora. Tá certo? Não tive perda, ó. A gente não vê resquício aqui de um pecíolo cortado, como eu fiz aqui, ó. Nesses 2 casos, pro EP, eu cortei os pecíolos, tá? Putz, Fly, mas será que é um bom momento para eu adquirir Colocasia? Eu sinceramente digo a vocês que não tem importância. Se você pode e quer adquirir agora, nesse período de outono e inverno, vá em frente. Eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma Colocasia Nancy's Revenge que chegou menor do que todos esses indivíduos. Chegou uma coisinha desse tamanhinho aqui, assim, ó. No meio do invernão, tá? Ela veio bem assentada e tudo mais. Durante esse período tende a crescer mais devagar e tende a não expandir e desenvolver tanto, mas assim que passar este período, vocês vão ver o quê? Um boom. As Colocasias aqui na minha região, ao contrário dos Caladium, que entram em dormência profunda
caducifólia total, só restando rizoma debaixo da terra, as colocásias se mantêm, assim como as alocásia, contudo tem esse ralentamento, a dormência, e tem também o que? Essa realidade de que ela não vai se desenvolver tanto, não vai ter explosões de crescimento, que é muito comum de acontecer quando vem a primavera e o verão. Esse carinha aqui, só para vocês terem uma referência, neste contexto, nessa temperatura, neste momento de inversão climática, ficou dentro da caixa por 5 dias. Dá para dizer que em ótimo estado, tá certo? Com esta técnica de retirada das folhas dos pecíolos antigos, fica muito, muito excelente. E daqui eu vou passar automaticamente para um substrato um pouco mais compacto. Muito provavelmente eu vou utilizar aqui o Biomix puro, só ele. Vou colocar no vasinho pequeno. Esse é um outro fator interessante. Você vai notar que as colocásias, elas podem estar em vasos mais compactos e a planta vai crescer numa proporção bem contrastante em relação ao tamanho do vaso, se os outros fatores ambientais aí estiverem o máximo adequado, tá? Então é muito comum a gente ver umas colocásias grandonas nos vasos que aparentemente são bem desproporcionais e pequenos em relação ao tamanho da planta. Eu posso dizer então que um indivíduo com esse porte, que não é tão grande assim, tem espaço de sobra aqui dentro para se desenvolver. O substrato em questão aqui veio direto da Ecoa Viveiro, do parceiro Henrique. E este recebido em si ficou 5 dias dentro da caixa. Como vocês observaram aí, eu passei um período no Rio de Janeiro e nesse período ficou dentro da caixa e veio do querido amigo Alexandre, a WePlants. O WePlants está com 20 variedades. Muito provavelmente o Henrique Ecoa Viveiro tem muito mais do que isso. E ele faz um convite aí para vocês, lojistas. Entre em contato com ele. Já estou apresentando aí os contatos do Instagram desde o começo do EP. Entre em contato com o Henrique, ele é gente finíssima. E se você tem interesse em comercializar colocásias diferenciadas, novos cultivares que até então a gente só via nos Instagrams das gringas, da Indonésia principalmente, o Henrique está à disposição aí para novas parcerias, assim como estreia e existe aí com o Alexandre da WePlants, que já está com 20 variedades. E se você é consumidor final e tem aí seus lojistas de preferência, peçam para que ele entre em contato com o Henrique da Ecoa Viveiro para que adquira, né, essas variedades incríveis de colocásia. Para finalizar o EP, eu vou trazer aqui as minhas mudinhas, as variedades um pouco mais sentidas nessa inversão de temperatura, e vou deixar ao lado aqui a foto das folhas já mais legais, num contexto de clima e de tamanho mais adequado e atraente. Colocásia White Lava, tá aqui. É isso que vocês podem esperar desta bichinha. Colocásia Yellow Splash. Tem uma variegação bem interessante, né? Você que gosta de variegata, tem uns 3 ou 4 cultivares diferentes. Tá aí ao lado a folha mais adulta, mais vistosa. A querida Colocásia Farol Mask. Incrível, né? Muito bonita. E ó, a mais resistente. Talvez seja um indivíduo, talvez seja o cultivar. Tem que testar aí. E por fim, a Colocásia Teacup, que não dá muito para ter referência porque ela está fechadinha ainda, mas vou deixar a folha adulta para vocês notarem. É isso que vocês podem esperar. Essa relação das nervuras, ó, escuras com a folha verde, é bem legal, hein? Pecíolo bem arroxeado, um tom muito bonito, parece um Pantone assim. Quem é da área de design sabe do que eu estou falando. Você que é lojista, então, vou deixar aqui o contato do Henrique, da Ecoa Viveiro, mais uma vez. Prospectem aí potenciais parcerias com o querido amigo. Você que é cliente final e já está com interesse de adquirir essas beldades aqui, o WePlants, do querido Alexandre, está aqui.
E foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Henrique, Ecoaviveiro, muito obrigado. Ale, parceiro querido, muito obrigado, WePlants. Vou ficando por aqui e até o próximo.